Olá, temos connosco para a entrevista de hoje o socialista e presidente do Conselho Económico e Social, Francisco Assis. A partir de agora está sob escuta. Em julho dizia que o SES devia repensar o seu papel. Estou a citá-lo. Já era presidente do SES há um ano, já é, aliás, presidente do SES há um ano. O que é preciso repensar no Conselho Económico e Social? Muito obrigado por esta oportunidade, esta entrevista. A quem compete promover alterações no âmbito do SES é ao Governo e à Assembleia da República. Mas entendo que do próprio SES deve sair uma reflexão sobre o papel que o SES deve desempenhar na sociedade portuguesa e na vida cívica do país em geral. O SES foi criado há 30 anos, faz este ano precisamente 30 anos, fez aqui há dias 30 anos. Ele resulta de uma decisão que foi tomada na revisão constitucional de 89 e depois em 91 é criado por iniciativa do Governo. Estive aqui há dias, aliás, a ler com interesse a ato do debate parlamentar relativo à criação do SES. É o professor Valente de Oliveira, que na altura era Ministro do Planeamento, que apresentou o SES na Assembleia da República. Curiosamente, o único partido, o Governo apresentou um projeto, o único partido que apresentou também um projeto foi o Partido Comunista, e nessa altura a preocupação, curiosamente havia pontos de convergência entre os dois projetos, havendo também divergências, naturalmente. A preocupação era, por um lado, valorizar a componente da concertação social, integrar a concertação social. Tínhamos também a Comissão Nacional do Plano, que tinha sido extinta e que viria a fazer parte do SES, portanto, também valorizar essa dimensão, e a ideia era criar um Conselho Económico e Social que valorizasse a concertação social, mas também tivesse uma Assembleia que fosse representativa de vários segmentos da sociedade civil portuguesa. Mas a proposta do PCP não passava pela valorização do Conselho. Não, a proposta do PCP não era uma proposta que, de forma ominosa, desvalorizasse a concertação social, nem de perto nem de longe, mas valorizava precisamente a outra componente. Aliás, o debate é muito interessante porque, a dada altura, o Narana Coiçaró, que era então deputado pelo CDS, diz que o mundo é de facto curioso porque, pelas mãos do PCP, regressa à vida política portuguesa um projeto de criação de uma nova Câmara Corporativa, o que origina uma discussão bastante interessante entre... Aliás, o debate é um debate de alto nível, muito bem, com belíssimas intervenções de deputados de todos os partidos. O PS tem, aliás, até uma posição crítica em relação àquela proposta do Governo, porque acha que o Governo, ao pretender que o próprio Governo estivesse representado no SES, estaria a tentar governamentalizar o Conselho Económico e Social. Mas que seguimento é que está a dar a essa revisão que propôs? O que eu neste momento entendo... E está mais próxima do quê? A minha visão é esta. O SES, há dois tipos de SES. Há um SES em que se valoriza quase estritamente a concertação social, mas é o SES que tem todos os instrumentos, os meios, os recursos para promover essa concertação social, o que não acontece em Portugal. O SES tem muito poucos recursos. O SES não tem um economista, o SES não tem um jurista, o SES não tem um sociólogo nos seus quadros, por isso não tem capacidade dele próprio produzir pensamento e produzir estudos, tem a faculdade de os solicitar, quer a administração pública, ou pode estabelecer parcerias com universidades, mas não tem esses meios e, portanto, isso, a meu ver, é uma insuficiência muito grande que o SES tem. E, portanto, mesmo no apoio à concertação social, tem algumas dificuldades, como é óbvio. O Presidente do SES tem assento nas reuniões da Comissão Especial de Concertação Social, mas intervém episodicamente e não tem direito de voto, seja o Presidente que for, como agora é o meu caso. Portanto, a nossa função é mais informal e, evidentemente, tem importância, e eu procuro fazer, como todos fizeram antes de mim, um esforço grande no sentido de aproximar posições e de promover as discussões que entenda mais adequadas, mas a verdade é que é um diálogo tripartido, governo, sindicatos, patronato. E depois há uma componente, mas já o SES espanhol, por exemplo, valoriza muito isso, e o próprio SES tem uma equipe técnica altamente qualificada que está permanentemente a dar apoio aos vários intervenientes no processo de concertação social, não é o nosso caso. Ou então, temos outro modelo, o mais interessante é talvez e mais inovador, o SES francês, que aliás é o Conselho Económico, Social e Ambiental, introduziram recentemente também essa componente ambiental,
em que procuram, de facto, dar voz à sociedade civil francesa e até chegam ao ponto de criar, por exemplo, assembleias participativas nos mais diversos domínios em que as pessoas são escolhidas, não são escolhidas, as pessoas chegam lá por sorteio para serem representativas de forma aleatória da sociedade francesa e vão discutir um tema e vão apresentar propostas que depois são objetos de discussão, naturalmente, por quem tem capacidade de decisão. Os SES não têm capacidade de decisão. Eu entendo que em Portugal o SES, por um lado, temos que reforçar os meios para nós próprios darmos mais apoio ao processo de concertação social. Portanto, é preciso reforçar os meios do SES nesse domínio, mas, por outro lado, julgo que o SES pode ter, de facto, uma maior participação naquilo que eu considero fundamental em Portugal, que é a organização de um espaço público de discussão dos mais diversos temas que se colocam ao nosso país. Desta experiência de um ano, que é uma experiência muito interessante, eu não estava à espera nada de ser presidente do SES, era uma coisa que nunca me tinha passado pela cabeça, fiquei muito surpreendido quando fui convidado há pouco mais de um ano, mas tenho gostado imenso desta função, porque tenho verificado que o SES é um local, com todas as limitações que ainda hoje temos, mas a Assembleia do SES, por exemplo, é um local onde se discutem os mais diversos assuntos com muita profundidade. Nós não estamos sob os focos, não é, da opinião pública, da comunicação social, o que tem as suas vantagens do ponto de vista da discussão, portanto, é natural que assim seja. Temos a possibilidade de ouvir vozes muito diferentes, que falam em tom muito sereno umas com as outras, e eu próprio tenho, por exemplo, as pessoas que escolhi para que eu tive a faculdade de escolher. Fala-nos um pouco disso, porque... Para já, em que ponto é que está a proposta? Porque isso vai ser o quê? Uma proposta que vão É uma proposta que estamos a trabalhar. Nós vamos ver. Quem é que está a trabalhar consigo para fazer essa neste proposta? Momento, a pessoa que está a trabalhar, a quem eu pedi que fizesse, que coordenasse, que iniciasse esse processo e coordenasse um grupo de trabalho e apresentasse depois apresentasse uma proposta que eu submeterei à discussão e depois apresentarei ao Governo e aos diferentes grupos parlamentares, é o professor Miguel Pagares Maduro. Ele faz parte do SES, o Presidente tem a faculdade de escolher 2 vice-presidentes. No caso, eu escolhi o professor Fernando Alexandre, que é um professor de Economia da Universidade do Minho. Escolhi a professora Sara Falcão Casaca, que é uma professora de Sociologia do ISEG, uma grande especialista em questões de igualdade de género, porque também quis salientar essa dimensão. É, aliás, a primeira vez que o SES tem vice-presidentes mulheres, e tem 2, porque, para além desta, temos também a secretária-geral da CGTP, porque num sistema de rotatividade das 2 confederações sindicais, calhou agora à CGTP a indicação do vice-presidente, temos até essa circunstância particularmente interessante de termos 2 vice-presidentes e nunca tinha havido nenhuma, mas quis valorizar essa questão e depois há 5 personalidades que são escolhidas e uma delas foi precisamente o Miguel Pagares Maduro e eu pedi-lhe recentemente, na sequência de todo o processo de instalação é lento, o processo de instalação do SES é outra coisa, é muito lento, demora meses, porque é preciso, quando um presidente é eleito na Assembleia da República, e foi demorado o processo, foi difícil de alcançar o consenso dos 2/3, não é? Depois a seguir é preciso que todas as instituições que estão representadas indiquem num determinado prazo de tempo aqueles que as vão representar, e todo isso é um processo lento. Nós só, em abril, creio eu, é que tivemos o SES plenamente constituído. É curioso que escolha Miguel Pagares Maduro, que é uma figura que teve uma guerra não há muito tempo com o primeiro-ministro António Costa, que tem a ver com a questão do procurador europeu. Aliás, foi muito dura a troca de acusações. António Costa acusou mesmo de fazer campanha internacional contra Portugal. É pacífica a escolha desse nome? Depois, quando fala com o Primeiro-Ministro sobre isso, já lhe perguntou o que é que... O Primeiro-Ministro é um homem que tenha uma abertura grande, como é evidente, em relação a essas questões. Isso é uma escolha do Presidente do SES. Eu entendi que ele é a pessoa indicada, não me pronuncio sobre essas disputas. Eu afastei-me, como sabe, estava afastado até da vida política partidária. Mas com certeza que terá ouvido António Costa dizer que ele fez campanha internacional contra Portugal. Foi exagerada sim, essa ouvi essa questão, entendo isso no campo da disputa político-partidária, na qual eu, neste momento, não me envolvo, pela razão simples de ser Presidente do SES. Já estava afastado dela até antes, porque eu saí do Parlamento Europeu e decidi afastar-me um pouco da vida político-partidária por várias razões. Depois regressei para desempenhar esta função, mas esta própria função me limita na minha capacidade de atuação e de intervenção política, obriga-me a um dever de reserva e de algum distanciamento e, portanto, sei distinguir aquilo que decorre estritamente do campo do confronto político-partidário, que eu respeito,
respeito, naturalmente, porque a vida política faz-se deste confronto e faz-se da conflitualidade, não se faz de unanimismos e consensos absolutos, mas uma coisa é isso, outra coisa é o SES. E, nesse sentido, eu considero que o professor Poiares Maduro tem qualidades intelectuais, requisitos académicos que o habilitam de forma superior para elaborar um estudo dessa natureza. E, de resto, eu tenho falado inúmeras vezes com ele está neste momento a trabalhar precisamente nisso, até me disse que ia aproveitar as férias para trabalhar um pouco nessa questão e não tenho nenhum motivo para ter qualquer reserva. Essas disputas muitas vezes são momentâneas e podem de um momento para o outro desaparecer, não é? Falar em conflitualidade, foi já enquanto Presidente do SES que acusou a bancada do PS de ter um comportamento altamente negativo quando aprovou a proposta, uma das propostas liberais do PCP. Sentiu o PS sair refém do PCP? Acha que o PS sempre se vai aproximar do PCP nessas questões ou foi um reforçado Não, a questão ali, o que me preocupou foi estritamente uma coisa. Eu não pronuncio até sobre a substância da proposta do... Tinha a ver, por exemplo, com a questão do alargamento do período experimental. Exatamente, eu não pronuncio sobre a substância da proposta do PCP. Acho perfeitamente legítimo que o PCP apresente essa proposta e acho até coerente. Mas não é costume que o PS e acho coerente que o PCP se bata por isso, porque sempre se bateu, e eu respeito essa posição do Partido Comunista nesse domínio, como respeito em muitos outros domínios. O que eu salientei foi o seguinte, é que há um acordo de concertação social em vigor. E esse acordo foi assinado pelo Governo. E, portanto, tudo que, do ponto de vista parlamentar, seja aprovado no sentido de pôr em causa compromissos assumidos pelo Governo, evidentemente é negativo no plano da concertação social, porque gera inevitavelmente um ambiente de suspeição. Felizmente não teve consequências. A prova disso é que depois disso já aprovamos um acordo de concertação social em relação à questão da formação profissional, que é um acordo muito importante. E acredita que o PS não vai alinhar com o PCP? E muito ambicioso, não sei o que é que vai fazer. O que tinha a dizer já disse, agora não direi mais nada. Eu apenas alertei para este problema, porque entendi que, enquanto Presidente do Conselho Económico e Social, tinha essa obrigação. Fosse com o PS, fosse com quem fosse. Isto é, há um acordo tripartido, há um acordo que está em vigor. É evidente que se esse acordo é posto em causa, e há uma das partes que até fica mais posta em causa, que é o próprio Governo, naturalmente, que assinou aquele acordo e que tem uma determinada base de apoio parlamentar. E, nesse sentido, foi estritamente chamei a atenção para isso. Depois até houve uma pequena polémica com o líder parlamentar do PCP, por quem tenho toda a consideração. Portanto, não é... Essas coisas são... Achei que tinha o dever, porque era Presidente e sou Presidente do SES, e nunca deixarei de fazer aquilo que entenda que devo fazer. Sempre que ocupei qualquer função pública, procurei desempenhá-la com o máximo de rigor e exigência, e acho que o rigor e a exigência me levaram naquele momento a ter que tomar essa posição, que não é do meu agrado, evidentemente, tinha que falar para a própria bancada do partido de que faço parte, e ainda por cima é dirigida por uma pessoa que é das minhas maiores amigas, não apenas até da vida política, mas da vida pessoal, que é a doutora Ana Catarina Mendes, que é mesmo das pessoas mais próximas e mais amigas que eu tenho e por quem tenho uma enormíssima consideração política. E, portanto, apenas chamei a atenção para a consequência que poderia resultar daquilo. Agora, o que é que vai suceder, isso não sei responder. Essa consequência dizia na altura que tinha prejudicado e criado insegurança, como estava a dizer agora, na concertação social. Nesse contexto e até pela relação que tem com os parceiros parlamentares, que ainda parecem ser, o Governo não desvaloriza aí o papel da concertação no limite do SES? Não tenho notado isso. Acho que o Governo tem valorizado a concertação social. Nós, neste período, eu entrei já em plena pandemia, não é? Nós temos reuniões da concertação social de 15 em 15 dias, portanto, com uma frequência enorme. O Governo está sempre disponível para ouvir as preocupações dos parceiros sociais, de todos eles. Todos têm tido uma postura construtiva, que naturalmente, na diversidade de posições que inevitavelmente caracteriza o leque bastante alargado de representantes das forças sociais existentes em Portugal, dos sindicatos, dos patrões, não é? Mas todos têm tido uma postura construtiva. Eu acho que dessas reuniões resultaram muitas decisões muito positivas que, a meu ver, o Governo tomou e que tiveram como efeito evitar que esta crise pandémica se transformasse numa gravíssima crise económica e numa gravíssima crise social. Os tempos de geringonça, por exemplo, não vieram prejudicar a importância ou a influência que os parceiros
parceiros sociais têm na relação com o Governo e na... Não, eu tenho a certeza absoluta que o Partido Socialista continua a valorizar fortemente a concertação social. E tenho a certeza absoluta que o Primeiro-Ministro valoriza a concertação social. E os membros do Governo que participam habitualmente nas reuniões da concertação social, que são fundamentalmente três, a Ministra do Trabalho, a Ministra da Economia e a Ministra da Agricultura, são pessoas muito empenhadas em promover a concertação social e têm, aliás, um excelente relacionamento. Então como é que vê e o que é que achou que foi aquilo de o PS de repente deixar passar aquela... Se a tivesse também... Fez o alerta, é um facto, mas eu limitei-me a chamar a atenção... o PCP ali naquele patamar a questão não é o PCP, repito, eu chamei a atenção para... Estou a falar do ponto de vista do PS. Sim, eu chamei apenas a atenção para... Porque é o PS que apoia o Governo e é o Governo que deve alguma coisa na concertação social. O Governo assumiu um compromisso. O Governo assinou um acordo de concertação social. Se há uma violação desse acordo, o Parlamento tem toda a legitimidade para o fazer, isso é indiscutível. Eu tenho absoluta noção da preponderância, da dimensão... Mas o que é que isso pode significar para a concertação social? Mas podia significar uma perda de confiança. É evidente, se eu estabeleço um acordo e depois não estou em condições de cumprir esse acordo, é evidente que as partes com quem eu estabeleço esse acordo podem passar a duvidar se eu estou em condições no futuro de garantir a concretização de eventuais acordos que venha a fazer de novo. Portanto, isso podia ter acontecido. Acho que não aconteceu. Acha que é só fumaça para utilizar? Acho que foi mais fumaça do que outra coisa, porque não aconteceu, porque a verdade é que logo a seguir se assinou este acordo, que é muito importante, repito, de concertação social com os representantes das várias confederações empresariais e com o GT. A CGTP não assinou, mas também habitualmente não assina, tem divergências que são legítimas e que eu respeito, e não tem assinado ao longo dos anos, nunca assinou nenhum acordo, portanto é natural também que não o tivesse feito agora. O que não quer dizer que não participe ativamente nas discussões na concertação social e que a sua voz não seja devidamente ponderada e ouvida, como é evidente, e respeitada, sobretudo. Mas eu entendi, na altura, que, como Presidente do SES, tinha aquela obrigação e fiz. Evidentemente, houve quem gostasse, houve quem não gostasse, mas na vida pública temos que ter a noção de que não estamos aqui para agradar a todos e que temos que tomar, às vezes, decisões difíceis ou fazer afirmações polémicas, não é? Porque de outra maneira, não estamos à altura do desempenho das nossas funções. Vou fazer as pazes com João Oliveira, que acusou na altura de usar contra si uma linguagem própria de regimes em que o lugar dos democratas é na prisão, citando. Sim, eu não falei com ele, nem ele falou comigo, simplesmente isso foi o comunicado que eu na altura emiti, mas isso não teve depois resposta nenhuma, isso acabou. Creio que quer eu que ele percebemos justamente o que estava em causa. Agora, eu não estou contra, eu aí não gostei muito da maneira como o líder parlamentar do PCP se referiu a mim, não enquanto pessoa, mas enquanto presidente do processo. Enquanto pessoa, eu estou à vontade para aceitar todas as críticas no plano pessoal, isso nada me incomoda, já ouvi de tudo, já fui atacado de todas as maneiras e feitios, como imaginam, não é, ao longo de tantos anos na vida política, portanto tenho uma carapaça enorme, nada disso me perturba. Agora o SES, eu aí entendi que devia deixar claro que o SES tem um papel e o Presidente do SES, que sou eu neste momento, sabe muito bem qual é o papel que desempenha na vida nacional e em nenhum momento o SES se pretenderia substituir ao Parlamento ou ao Governo. Eu fui deputado durante muitos anos, fui líder parlamentar durante muitos anos, portanto tenho perfeita noção do que cada uma destas instituições, do lugar que cada uma destas instituições ocupa na vida nacional. Portanto, essa parte não gostei e daí ter reagido. Mas isso passou, isto está ultrapassado, não vejo nenhum problema nisso. A vida política e a vida cívica fazem-se destas discussões que são úteis quando são feitas com frontalidade e quando podem contribuir até para que se encontrem soluções mais adequadas. Repito que eu não me pronunciei nunca sobre a substância da proposta do Partido Comunista. Sobre isso não tenho que ter publicamente opinião. Ter opinião tenho que ter, mas não tenho que divulgar publicamente, nem devo fazer. Ainda sobre o SES e sobre o rumo do SES, dizia há uns meses que um dos objetivos era perceber porque é que a economia portuguesa está estagnada há cerca de 20 anos. O rumo do Governo vai permitir contrariar essa situação ou, pelo contrário, perpetua essa estagnação? Eu tenho tido a preocupação de me afastar da discussão político-partidária. E se entrasse agora nessa avaliação, estaria inevitavelmente a fazer isso. Portanto, falarei mais, não falarei sobre se acho que este governo em concreto, até porque há 20 anos já tivemos vários governos. Tivemos governos de direita, governos de esquerda, mais à esquerda, menos à esquerda. Tivemos António Costa, tivemos Sócrates, tivemos Pedro Passos Coelho, tivemos Durão Barroso, tivemos Santana Lopes, tivemos muitos primeiros ministros. Portanto, tivemos vários governos.
E há um problema sério, de facto, que é este. E que todos temos consciência dele. Não há ninguém no país que não tenha, não há nenhum responsável político que não tenha. De facto, a nossa economia, nos últimos 20 anos, praticamente estagnou. Ela cresceu ligeiramente acima da média europeia nos últimos anos, antes do surgimento da crise pandémica, mas é um crescimento que resulta em grande parte do facto das grandes potências económicas europeias estarem elas com um nível de crescimento anormalmente baixo, o que significa que a média baixou muito e, portanto, Portugal, e que também partia de um nível muito baixo, porque vínhamos de uma fortíssima recessão, era natural que tivéssemos com um crescimento maior. Apesar de tudo, obviamente que era um dado positivo e que, porventura, não sabemos o que é que teria acontecido se não tivesse existido a pandemia. E houve outros momentos também anteriores, nestes 20 anos, em que a economia deu alguns sinais de recuperação e depois também tivemos aquela grave crise de 2009, 2011, que é uma crise que não tem a sua gênese, como sabemos, em Portugal, mas que depois se manifesta de forma particularmente grave em países mais débeis, como foi o nosso caso. O que eu me proponho fazer, e até por isso convidei o professor Fernando Alexandre, porque ele, além de ser um homem com uma vida pública também, ele é um professor de economia que tem estudado profundamente as questões da produtividade, dirige mesmo um grupo de estudos sobre a produtividade na faculdade, na Escola de Economia da Universidade do Minho, e é uma autoridade nesse domínio. O que eu me propus foi dizer, nós temos que pensar esta questão da produtividade, porque, a meu ver, essa é uma questão-chave para o desenvolvimento do país sob todos os pontos de vista. É a questão-chave, em primeiro lugar, para o crescimento da economia, é a questão-chave para a manutenção do Estado Social. Eu entendo que há um vastíssimo consenso no país sobre a necessidade de termos um Estado Social forte. Eu não noto que haja em Portugal uma contestação de princípio à existência de um Estado Social forte. Depois pode haver divergências sobre o modelo exato desse Estado Social, mas creio que grande parte, a esquerda é claramente a favor e uma parte significativa da direita portuguesa é a favor do Estado Social. Mas é preciso haver recursos para sustentar esse Estado Social num país, ainda por cima, que está a envelhecer muito rapidamente, que tem um seríssimo problema de natalidade, e gostaria também de falar sobre isso, porque é um dos temas que também estamos a trabalhar com muito afinco no SES, e, portanto, para garantir a viabilidade do Estado Social é preciso que haja crescimento económico. E sobre o crescimento económico, se melhorarmos, de facto, os níveis de produtividade. Nós temos uma produtividade média que é metade da produtividade alemã, está muito longe da produtividade dos principais países europeus, muito longe da média ou longe da média da OCDE, e haverá razões para isso. Essas razões, de certa maneira, estão mais ou menos inventariadas. Agora, é preciso que haja capacidade de falarmos uns com os outros e de tentarmos encontrar soluções. Uma das razões tem que ver com o problema de qualificações, daí que seja muito importante este acordo na área da formação profissional. Eu atribuo muita importância, porque, na verdade, apesar de nós termos evoluído muito em termos de qualificações nas últimas décadas, Portugal ainda está longe da média europeia nesse domínio. Agora, também é preciso não esquecer que estes problemas são problemas muito antigos. No início do século XX, a Suécia praticamente já não tinha analfabetismo e nós tínhamos uma população que era profundamente com índice de analfabetismo enormíssimo. Estamos pelo menos nesse caminho de eu acho que é uma preocupação. Eu julgo que há uma clara percepção do problema e que estes instrumentos de ordem financeira que vão ser colocados à nossa disposição para os próximos anos. Portanto, estamos a falar do plano do PRR, e dos fundos e do quadro comunitário de apoio. Portanto, é um valor muito elevado, portanto, que temos que aplicar num espaço de tempo relativamente curto, mas que há uma noção de que temos que aplicar, que nós temos a percepção de que este é um momento, eu não direi, nós dizemos sempre é o último momento, é a última possibilidade, e não é, andamos a dizer isso provavelmente há séculos. Não. Mas a verdade é que eu acredito que também queríamos falar disso, mas é preciso também aqui condições políticas para depois conseguir executar todos esses planos. E no início deste ano ouvia-me numa entrevista ao Público, que é à Renascença, falar na possibilidade, apostava até, numa crise política em outubro deste ano. Continua a pensar assim? Não, eu na altura ter-me certamente exprimi-me mal, porque isso deu origem à ideia de que eu defendia uma crise política no final do ano. Estava a analisar e, na verdade, não me compete a mim fazer esse tipo de análise, e muito menos dizer o que é que penso que pode ou deve não me diga que se arrependeu. acontecer. Não me arrependi. Então, exprimi-me mal.
pus a hipótese do ponto de vista académico e depois apareceu que eu estava a defender isso. E depois houve até reações do próprio Partido Socialista, até de amigos meus que reagiram. Viu a dizer que até era uma possibilidade de se poder superar alguns impasses do país. O que eu disse na altura foi que podia admitir, eu pus-me na cabeça do Primeiro-Ministro, que eu procurei pôr naquela altura, admitindo que, eventualmente, ele poderia querer esclarecer algumas coisas e iniciar uma nova fase no período pós-pandemia. Mas isso gerou uma reação negativa e eu percebi, também aprendemos com as coisas que vamos dizendo ao longo dos tempos, que estando eu a desempenhar estas funções, tenho que ter, de facto, algum dever de reserva. Mas não deixa de ter pensamentos. Adicional. Eu não quero dizer que penso, o que eu penso, eu tenho uma visão clara sobre essas questões. O que eu acho é que tenho o dever de manter uma certa reserva, que é coisa que às vezes na vida política portuguesa falta e eu procurei sempre manter, e agora ainda mais porque Mas que impasse é que são esses com que o país está confrontado? Não, ouça, vamos lá ver. O que eu acho que é importante percebermos é isto. Isso aí não deixarei de o dizer. Nós só poderemos utilizar bem estes fundos e só poderemos promover, colocá-los ao serviço de uma estratégia séria e sólida que, de facto, altere aspectos importantes do nosso aparelho produtivo, qualifique os portugueses, as várias gerações de portugueses, não só são os mais novos, porque ainda há muita gente que está no mercado de trabalho e tem condições para lá continuar e deve continuar e tem que se requalificar, que modernize a administração pública e fortaleça a administração pública se existirem alguns consensos no Parlamento. A meu ver, e desejavelmente, deveria haver consensos de fundo entre o PS e o PSD. Eu isso sempre defendi. Aliás, eu fui muitas vezes atacado por dizer que eu queria consensos. Eu sou um defensor de que a democracia vive do conflito e que as sociedades evoluem pelo conflito e que o conflito é inerente à história e é o elemento de transformação na história. Mas as democracias têm que saber gerir muito bem esta relação entre o conflito e o consenso. Porque o excesso de conflito pode levar a uma polarização de tal ordem que é altamente negativa. As sociedades democráticas que se polarizaram excessivamente acabaram e essa polarização acabou por conduzir a resultados catastróficos, quer aqui na Europa, quer noutros continentes. Isto está a acontecer em Portanto, Portugal e é preciso eu julgo que houve esse risco, aliás, eu temi que isso acontecesse, julgo que esse risco chegou a existir, penso que neste momento as coisas estão a caminhar num sentido um pouco diferente. Mas porquê? O que é que mudou? Acho que há uma percepção clara de que, primeiro, as pessoas perceberam que, havendo divergências, por exemplo, entre o PS e o PSD, também há áreas de clara convergência e, portanto, houve um momento em que se acentuaram digamos, um momento traumático, que é o momento em que saímos da Troika, depois há aquelas eleições de 2015 e que se forma o governo da geringonça. É um momento traumático no sentido em que há uma necessidade absoluta da parte de toda a esquerda de demonizar o governo anterior e também há uma necessidade absoluta do governo da direita, do centro-direita e da direita, de porem em causa a legitimidade da solução governativa encontrada. Isso polarizou muito a vida política portuguesa, indiscutível. Eu acho que ao fim destes anos todos já se percebeu que a geringonça não foi nenhuma transformação revolucionária do país, que há muitos pontos de contacto entre o pensamento do primeiro-ministro atual e o pensamento de todos os primeiros ministros que o precederam, nomeadamente na matéria de questões europeias, havendo naturalmente divergências sobre esta ou aquela prioridade, mas há convergências de fundo, na política externa, etc. E, portanto, e até no modelo de sociedade não há as divergências não são intransponíveis. E, portanto, eu julgo que neste momento não há esse risco dessa polarização excessiva. E nessa perspectiva, eu até estou convencido que se nós iniciarmos um diálogo, se nós, na vida política em geral, e depois na vida cívica, e o próprio Sérgio pode ter em papel, iniciarmos uma discussão mais serena, mais tranquila, sobre as grandes prioridades que se colocam ao país, que poderemos, de facto, conjuntamente encontrar as melhores soluções para Portugal. Porque nós vamos ter aqui várias questões, por exemplo, há uma que me preocupa bastante e que nem sempre é referida, porque, de facto, nós vamos ter dinheiro para introduzir modificações. Mas não somos só nós, os outros países também têm. E mais, os outros países têm muito mais dinheiro do que nós e aplicaram muito mais dinheiro na economia do que nós vamos aplicar. Porquê? Porque aplicaram o caso alemão. A Alemanha, imagina, eu não gosto deste termo bazuca, não me parece que tenha sido uma grande ideia o termo em si, porque não... Bem, já foi variando, não é? Vitamina, sim, trampolim... Seja lá o que for, mas este plano, falando assim, este plano de recuperação
ao plano de recuperação europeu, mas há vários países que têm planos de recuperação internos. A Alemanha, logo a seguir ao início da pandemia, disponibilizou o governo alemão 750 mil milhões de euros para a sua própria economia. Isto é, porquê? Porque a União Europeia, este é um dado muito importante, há na União Europeia uma regra que impede apoios de Estado às empresas, porque isso distorce a regra da concorrência. E o princípio da concorrência é um princípio fundamental na organização do espaço político ou económico europeu. Ora, há aqui um momento, que ainda existe, houve um momento em que essa proibição foi suspensa, precisamente porque se temia que a crise tivesse efeitos devastadores nas estruturas económicas. E há países, que é o caso da Alemanha, que aproveitaram claramente essa possibilidade que se abriu, essa suspensão dessa proibição, para apoiarem a sua economia, para apoiarem grandes empresas e para acelerarem um processo de modernização produtiva. Ainda maior do que já existia. Sim, nós corremos, eu acho que nós corremos esse risco, exatamente. Eu acho que por isso é que foi importante, e eu acho que isso também contribuiu fortemente para que para a própria Alemanha não oferecesse a resistência que noutros momentos ofereceu à ideia de um grande plano de recuperação europeu, até com características distintas e inovadoras a nível de financiamento, precisamente porque houve a noção de que se poderia estar aqui a acentuar o fosso entre os países mais ricos e os países menos ricos do espaço europeu. Portanto, esse é alguma coisa que nós temos também que ter em atenção. Claro que quando a economia alemã cresce e se desenvolve e aumenta a sua competitividade no espaço global, isso também ajuda as outras economias e ajuda a economia portuguesa, porque há também aqui o efeito de arrastamento, porque há muitas empresas portuguesas que também exportam para a Alemanha e também participam na cadeia de produção dos produtos que depois a Alemanha exporta para o resto do mundo. Portanto, as coisas não são absolutamente lineares, mas não há dúvida que há aqui um risco e, portanto, nós temos que ter aqui um cuidado especial, que é o de gastarmos muito bem este dinheiro. Temos pouco tempo, temos uma pressão enorme desse ponto de vista, temos que gastar muito bem este dinheiro e este dinheiro deve servir fundamentalmente para quê? Acho que os objetivos fundamentais estão delineados e são consensuais. Depois, primeiro... Mas deixe-me só interromper, sendo os objetivos consensuais e como dizia há pouco, e tem dito sempre que acredita em entendimentos ao centro, entendimentos mais vastos no sistema português neste caso, e temos aqui esta circunstância de termos este dinheiro para gastar. A verdade é que o PS de António Costa, neste caso, e o PSD de Rui Rio, têm falhado vários entendimentos de fundo. O PS tem acusado o PSD de não ter ideias para o PRR, de não conhecer as ideias do PSD para o PRR. Pois. Como é que se vão fazer, afinal? Há hipótese de haver entendimentos? Ouça, eu acompanho isso. Eu já tive um gosto enorme pela disputa político-partidária e pelo debate político-partidário. Confesso que hoje isto não é nenhum discurso antipartidos, que não alinho nisso, nem nenhum discurso antipolítico. Eu sou defensor sou um político e um estudioso da política e alguém que considera que a política em si mesmo, e sobretudo a democracia, é uma das grandes características, uma das grandes heranças da Grécia e depois da melhor tradição iluminista ocidental e uma referência absoluta do melhor, é a melhor parte, uma das melhores partes do mundo ocidental e, portanto, jamais farei qualquer declaração antipartidária ou antipolítica. Mas nesta fase da minha vida confesso que não tenho muito interesse por esse tipo de discussões e até nem sigo com particular atenção esse tipo de disputa que é própria das democracias. Mas a verdade é que mostra uma prática. Agora, se calhar eu acho não que eu acredito que se ponha em prática essa teoria, não é? Já houve, mas depois se formos ver, o que eu ia dizer a seguir, se formos ver, ainda agora se fez a aprovação de uma lei na área da defesa, não é? De uma lei altamente polémica, que suscitou uma enorme oposição de altíssimas figuras do mundo das Forças Armadas e de figuras respeitáveis, à cabeça das quais até está talvez aquela que será talvez hoje a figura viva mais consensual na sociedade portuguesa, que é o general Ramalhianes. E apesar disso, o PS e o PSD entenderam-se e fizeram uma reforma, não é? Fizeram essa reforma. Portanto, eu não vejo nenhuma razão para que a reforma, que do meu ponto de vista, agora aceitando pronunciar-me sobre isso, vai no bom sentido do meu ponto de vista. Portanto, é possível. E tem havido essa possibilidade. Eu julgo que cada vez mais, com o tempo, essas possibilidades vão existir. Agora, como é que depois se vai fazer a aprovação dos orçamentos na Assembleia da República? Essa é outra questão.
Isso é outra questão e sobre essa eu não tenho neste momento que me pronunciar. Houve fases em que eu me pronunciei, estava na vida partidária, era militante do Partido Socialista ativamente, embora não desempenhasse, era deputado europeu, portanto tinha uma vida política ativa. A partir do momento em que aceitei presidir ao Conselho Económico e Social, evidentemente que também assumi o compromisso de não andar agora aí a pronunciar sobre essas questões que acompanho, como lhe digo. Há muita coisa que é à superfície, parece tudo muito devastador, mas depois, se olharmos com mais profundidade, perceberemos que as coisas não são assim tão negativas, tão trágicas como parecem ser. No fundo, continua a haver uma base de entendimentos para questões de fundo maiores, até com o PSD e com a esquerda? Não, algumas coisas com certeza que há, noutras não, com certeza que há. Essa é a vantagem, digamos assim, de um partido, de um grande partido de centro-esquerda. E esse foi um elemento novo que de facto a geringonça, como sabe, que é outra palavra que também não gosto muito, mas que a solução política que foi encontrada, não me vou pronunciar agora também sobre o balanço histórico da mesma, isso será feito na altura e haverá sempre posições diferentes, mas há aqui um elemento que não posso deixar de relevar, é que de facto trouxe o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda para o campo de uma certa ação reformista, não é? No caso do Bloco de Esquerda, sempre entendi que era um partido, embora tenha sido formado, na sua gente, se tivesse também uma componente revolucionária, tinha lá dentro umas correntes de opinião claramente reformistas. Eu recordo que ainda há pouco tempo a líder do Bloco, a Catarina Martins, dizia que o projeto do Bloco, o programa eleitoral do Bloco, julgo que nas últimas eleições legislativas até se podia considerar um programa social-democrata, não é? O que deu origem a uma grande polémica, que eu acho que sim. Foi demasiado fatalista a sua previsão na altura face à geringonça? A minha preocupação foi uma preocupação. Foi uma análise errada que fez? Não foi uma análise errada. Foi uma análise que resultou de vários fatores que eu na altura tornei públicos. Mas que não se verificou, é isso? Eu nunca disse que se ia verificar. Eu nunca disse que se ia... Primeiro, nunca disse que era uma solução que não tivesse... que não pudesse perpetuar-se por alguns anos. Nunca disse isso. Segundo, nunca disse que daí poderia resultar um mal absoluto para o país. Nunca disse isso. Sempre foi contra, por várias razões que na altura exprimi, não quero estar agora a repeti-las. Mas estou agora a referir é que de tudo, em todas as coisas, em tudo na vida política, em tudo na vida, há aspectos positivos e negativos. E depois das coisas ocorrerem, eu até procuro salientar mais o que é positivo e menos o que é negativo. Não é? É a minha maneira de encarar a vida política, porque de outra maneira seria muito difícil. Nós temos uma perspectiva otimista em relação ao futuro. Eu sou um otimista também em relação ao futuro. Eu até, com a idade fui tornando mais otimista do que em relação a um otimismo. Fui cultivando o maior otimismo antropológico que também se reflete num certo otimismo de ordem política. E, portanto, eu estava apenas a referir que, na verdade, esses dois partidos entram numa ação mais reformista. Veja o caso do Partido Comunista, que, na verdade, passou a ter aqui um papel que foi dizer em vez de assumirmos uma posição de crítica radical, absoluta, de votarmos contra tudo, contra os orçamentos todos, vamos ter aqui o papel no sentido de garantir que há algumas pequenas, daquilo que na ótica deles, respeitavelmente, não é, são pequenas conquistas. Isso, de facto, aconteceu. Portanto, eu acho que agora temos que entrar numa fase distinta da vida nacional, se fosse possível, é desejável, em que nós vivêssemos tudo com menos acrimónia, com menos sectarismo. As sociedades estão... Não é só Portugal, atenção. O sectarismo instalou-se muito nas sociedades ocidentais. Há momentos em que isso acontece. Eu creio que eu tenho a esperança de que a experiência traumática que vivemos estes 2 anos, não é, da pandemia, tem alterado bastante a forma como nós nos relacionamos uns com os outros, nomeadamente do ponto de vista político. Isto é, que tenha contribuído para acabar com sectarismos, com posições absolutamente dogmáticas. Para lhe perguntarmos sobre a pessoa que o país conhece como um otimista irritante, António Costa, tem dito que está a preparar uma geração para lhe suceder no PS. Isto pode ser uma tentação de condicionar o futuro do partido e, no fundo, escolher um sucessor indiretamente, mesmo, enfim, através de um leque de figuras que vai promovendo? Não, eu nunca ouvi o Dr. António Costa dizer que está a preparar. Ele lançou, de facto, novas figuras na vida política nacional e que estão, a maior parte delas, ou estão no governo, ou estão no Parlamento, ou estão no partido, não é? Desempenhar funções de altíssimo relevo. Mas a palavra sucessão
ou melhor a palavra, o conceito de preparar a sucessão é um conceito inaplicável num partido democrático, não é? Isso é evidente, não é? Nós não estamos numa lógica dinástica ou monárquica. Não, mas não é assim, nem nunca foi assim em lado nenhum, e quando é assim dá mau resultado. Quer dizer, quando é assim dá mau resultado. Uma pessoa que chega à liderança de um partido, porque o líder que o antecedeu o indicou ou quase o impôs, isso dá sempre mau resultado. E eu conheço suficientemente bem o Dr. António Costa para saber que ele tem exatamente a mesma posição que eu tenho em relação a esse assunto. Não há aqui nenhum processo de sucessão. Haverá um processo de eleição. Figuras não condiciona de alguma maneira essa escolha futura? Ao promover aqui determinadas figuras. É evidente que, objetivamente, quando há figuras que são desconhecidas e que depois se tornam figuras conhecidas, e se essas figuras derem provas, evidentemente que isso ajuda um pouco. Mas isso acontece em todo lado. Agora, o que não vai haver é um processo de sucessão nesse sentido. Vai haver um processo de eleição, que é uma coisa completamente diferente. No dia em que o Dr. António Costa decidir deixar de ser secretário-geral do PS, e eu francamente não acho que isso seja uma coisa que vá acontecer a curto prazo, e tenho dúvidas que aconteça sequer no curto, médio prazo. 2023, acaba ou não? Bom, aí poder-se-á colocar a questão europeia, não é? Mas sobre isso também não Como sei. Assim colocar-se a questão europeia? 2023, não, desculpa, nós temos em 2024, estava-me a referir a 2024. Em 2023, eu estou convencido, eu que não tenho, repare, sou militante do PS, é sabido, mas não tenho nenhuma influência, não exerço nenhuma função, a minha voz não conta absolutamente nada hoje no Partido Socialista. Eu estou absolutamente convencido que em 2023 o PS vai apresentar como seu líder, não direi candidato a primeiro-ministro, porque essa figura agora desapareceu um bocado com esta história do que aconteceu em 2015, não é? Mas como aquele que será o primeiro-ministro que o PS indicará se ganhar as eleições, o Dr. António Costa. Sobre isso não tenho grandes dúvidas, quer dizer, eu acho que ninguém no país tem grandes dúvidas sobre isso. Já estou como o próprio António Costa dizia aqui há uns tempos atrás em relação ao professor Marcelo Rebelo de Sousa, não é? Em relação aos resultados eleitorais. Eu não estou aqui a pronunciar sobre os resultados que depois vão ocorrer, embora também tenha a minha perspectiva, mas não posso divulgá-la. Mas acho que ele vai ser o candidato do PS e, portanto, acho que depois não sei o que é que vai acontecer. Em 2024 especula-se que poderá vir a desempenhar alguma função europeia ou a ser convidado para isso. Acho que a possibilidade de vir a ser convidado é elevadíssima, isso acho, porque conheço bem a Europa, estive lá há muitos anos, estive na última legislatura e, portanto, acho que é elevadíssima essa possibilidade. Ele depois terá que fazer uma opção, naturalmente, quando se colocar essa questão. Vai haver uma eleição no PS, como sempre. Mas em 2023 será ele, na sua... Eu estou absolutamente convencido que vai ser. Seria para mim absolutamente surpreendente que não fosse. Depois, quando ele sair, haverá uma eleição, como aconteceu sempre, e aí nunca se sabe o que é que vai acontecer. Agora, esse princípio de indicação... Mas isso sendo aquilo que acha que vai acontecer, sendo a sua convicção, é aquilo que era desejável que acontecesse? O quê? Manter a mesma pessoa tanto tempo na liderança do partido e... Não vejo nenhum inconveniente em que uma pessoa desempenhe durante muitos anos a função de liderança do Partido Socialista. Não vejo nenhum inconveniente nisso. Eu considero que a experiência, não sendo um valor absoluto, é um valor importante na vida política, sobretudo em momentos de... Deixe-me então introduzir aqui uma questão. O último congresso foi há 3 anos. E numa verificação, num simples trabalho de análise sobre aquilo que se falava há 3 anos e aquilo de que se fala hoje em dia, olhamos para as figuras de destaque no Partido Socialista, são exatamente as mesmas. Não há aqui volta a dar. Um partido que está no governo acaba por secar internamente e acaba por ficar mais sem alternativas àquilo que está nesse momento no poder. Eu acho que o PS até tem muitas figuras. Se há partido que tem várias figuras que podem aspirar, eu não vou falar de nenhuma em concreto, se há partido que tem várias figuras que podem aspirar legitimamente à liderança no pós-liderança António Costa, é o Partido Socialista. Temos muitas figuras. Eu até vejo noutros partidos uma dificuldade muito maior em encontrar figuras para assegurar a liderança, que até me preocupa, em vários, que até me preocupa, porque, como sabe, considero que é muito importante. Há alguns partidos que são absolutamente vitais, partidos fortes são absolutamente vitais para o funcionamento adequado da nossa democracia, mas no PS vejo muitas figuras, eu não vou referir nenhuma, e não vejo só essas 4 figuras que habitualmente são referidas. Mas na última entrevista que deu ao Expresso, salvo erro, o próprio Dr. António Costa dizia que às vezes há surpresas. Não?
Pode haver surpresas, e muitas vezes há surpresas na vida. Há uma coisa que eu tenho a certeza, é que quem ascende à liderança de um partido por indicação do líder que o antecedeu, normalmente falha. Essas coisas dão normalmente mau resultado. E até dão resultado, por vezes, com pessoas brilhantes e com pessoas que até, por vezes, é injusto. O líder tem que ganhar uma eleição, tem que ganhar uma legitimidade própria. Pergunta-me, essas 4 pessoas têm qualidade? Eu não as conheço todas com a mesma profundidade. Das que conheço, acho que têm qualidade. E das que não conheço, Quais é que as que conheço e das que não conheço, acredito que também a tenho. A pessoa que eu conheço claramente melhor desses 4 é a doutora Ana Catarina Mendes, porque ela trabalhou comigo sempre que eu fui líder parlamentar, trabalhou muito jovem. Conheço também razoavelmente bem o Dr. Pedro Nuno Santos e o Dr. Fernando Medina. Conheço menos bem a Dra. Mariana Vieira da Silva, mas isso é natural. Portanto, já coloca nessa pessoa, linha porque é uma pessoa. Não me estou a referir a essas possibilidades, estou a referir às pessoas que me colocou, na pergunta que me fez, nos nomes que me colocou e que são habitualmente citados. Mas também estou absolutamente certo que ela não exerceria as funções que exerce se não tivesse qualidades, não é? Mas há mais pessoas. Mas tem dimensão política, por exemplo, Mariana Vieira da Silva? Pois a dimensão política também se constrói, não é? Na verdade, ela é ministra e isso também é uma experiência... Bom, neste momento até é a primeira-ministra. E sim, exatamente. A capacidade política também se vai construindo ao longo do tempo. Ninguém nasce... ensinado e ninguém nasce político. É certo que há pessoas que nascem com mais propensão para determinadas atividades. Mas, por exemplo, há 2 anos, numa entrevista até ao Observador, disse que não conhecia pensamento político a Fernando Medina. Sim, já conheceu, entretanto? O que eu lhe disse foi uma entrevista, também estava, o que eu lhe disse foi outra coisa. Foi outra coisa não, também aí foi, a minha preocupação era esta, que era mais evidente e mais vincado o pensamento político do Pedro Nuno Santos do que o pensamento do Fernando Medina. Era isso que eu pretendia dizer. Isso depois, a maneira também como foi colocada, como porventura a resposta, a responsabilidade terá sido minha, levava-me a pensar que eu achava que o Fernando Medina não tinha pensamento político, o que é evidentemente absurdo. Nunca disse que ele não tinha pensamento político, obviamente que tem pensamento político. Agora, não há dúvida que, mas não que o Pedro agora já conhece melhor? Nos últimos 2 anos, julgo que essa entrevista foi há 2 anos, já naturalmente conheço melhor, até porque ele vai à televisão, a miúdo, tenho oportunidade de vez em quando, não ouço sempre, mas ouço de estar numa disputa política autárquica, naturalmente que conheço melhor o pensamento dessas pessoas. Agora, o que eu quis na altura dizer, e repito, é que o Pedro Nuno tem de facto um pensamento político muito claro, concorde-se ou não se concorde. E uma visão muito clara. Mas dessas opções não será certamente aquela com a visão com que alinha mais? Há alguma pessoa com quem se identifica mais? Não lhe vou responder a isso, porque não... E quando dizia que há mais opções, em que não estamos aqui a pensar, há alguma que lhe ocorre que... Não, há várias que me ocorrem, mas não me referirei a nenhuma. O seu nome concreto? Não estava a pensar em mim. Mas não se põe neste leque de possíveis... Eu nunca me pus em leque nenhum de possíveis candidatos, fosse o que fosse, porque isto pode parecer até alguma coisa, mas eu não tenho a menor ambição política nesse sentido. Não tenho. Eu tenho... Ser líder partidário? Eu gosto... Outro dia eu li uma entrevista de uma figura da vida política francesa, o François Bayrou, que é uma figura... Enfim, um homem que vem até da democracia cristã, mas no centro-esquerda, digamos assim, acabou por apoiar o Hollande, e ele dizia uma coisa curiosa, dizia, talvez eu gosto mais da política do que do poder. E provavelmente é o meu caso. Eu nunca gostei muito do exercício do poder, não é uma coisa que me fascina. Eu fui presidente da Câmara muito cedo, o exercício do poder não é uma coisa que me suscita um fascínio particular. A política, sim, a discussão, o debate, as ideias e a capacidade de realização das ideias, naturalmente, nesse sentido. E tenho mais preocupação com o exercício da autoridade propriamente do que com o exercício do poder. Uma certa autoridade que resulta de ter posições, de ter uma certa coerência, de ter uma certa coragem, de ter a coragem às vezes de ficar sozinho, e sem me estar agora aqui a autoelogiar, acho que já demonstrei que sou capaz de fazer isso e, portanto, para mim isso é muito mais importante. É muito mais importante que as pessoas possam confiar em mim, mesmo quando discordam. Mesmo quando discordam, dizer, há uma pessoa com quem podemos confiar, porque realmente exprime
mesmo correndo o risco de ficar completamente isolado e de ser massacrado, como fui durante algum tempo, mas exprime as suas convicções e as suas posições, do que propriamente exercer esta ou aquela função. Eu desempenhei quase todas as funções por acaso. Olha, eu fui Presidente da Câmara por acaso. Mas costuma-se dizer que em política não é costume dizer nunca, ou isto é um nunca. Sim, está bem, mas eu não tenho essa ambição. Não tenho, nunca tive ambição. A verdade é que eu não tenho ambições. Nunca tive, é da minha natureza. Eu gosto da política no sentido do confronto, do confronto no sentido de apresentarmos as nossas propostas, nos batermos por elas e, portanto, não posso excluir-me de exercer funções sempre que sou chamado a desempenhá-las. E por isso fui Presidente da Câmara, fui deputado, fui líder parlamentar. Mas não está nos seus planos fui a pessoa agora, que durante mais anos desempenhou a liderança parlamentar no Partido Socialista, estive no Parlamento Europeu, mas tudo isto ocorreu um pouco por acaso, nunca preparei, nunca tive. Obviamente que não estou a pensar em mim em relação a essa questão, mas há nomes, então, há vários nomes de várias gerações no Partido Socialista, como o próprio António Costa disse nessa entrevista ao Expresso. Portanto, não, mas vamos lá ver uma coisa. Isso é um jogo, isso é estar a entrar numa polémica, a meu ver, até já traí um bocadinho longe demais, porque isso não é uma questão que se coloca neste momento. Quando se coloca, é disparatado até, de certa maneira. Nós temos um Primeiro-Ministro em funções. Vai continuar e vai ser candidato. Portanto, estar a discutir isso numa altura destas, ainda por cima, quando temos no país já não tanto a questão mais aguda da crise pandémica, que espero que tenha ficado para trás. Mas temos agora este enorme desafio que é o do aproveitamento dos fundos europeus. Estarmos a discutir aqui que vai ser o A, o B, o C ou o D, é um pouco... significa até um certo desrespeito por aquilo que devem ser as prioridades nacionais e pelo que são as preocupações mais genuínas dos portugueses, independentemente dos pontos de vista que cultivem em relação aos mais diferentes assuntos. Temos mesmo de terminar. Faz favor. Este fim de semana há Congresso do PS, vai ao Congresso, foi convidado? Eu fui convidado enquanto Presidente do SES para ir à sessão de encerramento do Congresso. Tenho alguma dificuldade, por uma questão de estritamente pessoal, em estar no Algarve nesse dia. Vou tentar remover essa dificuldade. Gostaria muito de estar. Se não estiver presente, já comuniquei ao Secretário-Geral Adjunto, ao Dr. José Luís Carneiro, que se não estiver presente no Congresso, assistirei à sessão de encerramento, também é uma outra possibilidade que se nos coloca, o convite coloca essa possibilidade, através à distância, através do Zoom. Isso assistirei certamente e com todo gosto e com todo interesse, e fiquei muito contente por ter sido convidado, naturalmente, ainda por cima, porque responderia sempre afirmativamente a todo e qualquer partido, mas no caso do PS, é o meu partido, evidentemente, isso não posso escondê-lo. Mas, de qualquer modo, não vou ter nenhuma participação. A questão de fundo que é, politicamente, não vou ao Congresso, não sou membro dos órgãos nacionais, não fui eleito delegado, nem podia ser porque não me candidatei, nem devia candidatar-me, não vou. Acho que é o primeiro Congresso que não vai? É que não vou. Acho que desde há 30 e tal anos é o primeiro congresso em que eu não vou estar presente, mas enfim, quando se aceitam determinadas funções, também se aceitam as limitações inerentes ao desempenho dessas funções. Pelo menos já o ouvimos aqui nesta entrevista. Obrigada, Francisco Assis. Muito obrigado. O Sob Escuta fica por aqui. Até à próxima. Muito obrigado.